que hoje será discutido juntamente com vocês. Então, hoje nós iremos tratar, né, teremos um caso clínico acerca, né, da saúde da adolescente dentro do aspecto do cuidado, né, de uma condição crônica e também de uma condição neurológica. Então, o tema de hoje é saúde integral da adolescente com doença crônica e neurológica na atenção primária. Inicialmente, nós iremos apresentar a equipe. Então, eu sou Elisiane Bernardo, sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal e faço parte da equipe ECO, especialmente dentro da facilitação das sessões. Convido a professora Ludmila. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do curso Eco Saúde da Mulher na Atenção Primária. Meu nome é Ludmila, eu sou enfermeira, professora da Universidade Federal de Sergipe e sou a coordenadora geral desse projeto. Desejo a todos uma ótima sessão e obrigada pela disponibilidade para estar aqui com a gente. Boa tarde. Convido a professora Eliana Ofélia. Olá, boa tarde a todos. Mais uma sessão, né? Agradecemos a presença de todos. Meu nome é Eliana Rodrigues, enfermeira e professora também da Universidade Federal de Sergipe, e junto com a equipe, estamos aqui como equipe ECO, e eu sou a coordenadora metodológica desse. Desejo a todos uma ótima sessão. Convido o professor Carlos. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Carlos, professor do Departamento, né, de Computação da Universidade Federal de Sergipe. Eu estou auxiliando aqui na sessão de hoje. Uma ótima sessão para vocês. Obrigado. Convido Maria Carza, da Universidade de Novo México. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maria, trabalho aqui no Instituto ECO, em Albuquerque, Novo México. Prazer estar aqui. Ótimo programa, ótima sessão para todos. Ok. Então, neste momento, eu irei dar alguns avisos, né? Lembrando que a sessão ela será, né, gravada, especialmente quando estivermos, né, na apresentação da didática. Peço nesse momento que vocês também se apresentem. Eu já vi que alguns de vocês já estão colocando no chat de onde vocês estão falando, né? A profissão de vocês. Então, isso é muito importante até para que a gente consiga identificar de onde é que vocês estão, quem, né? Qual a profissão, a categoria profissional, né, de vocês. Então, continue aí nos se apresentando e que nós possamos, né, nos conhecer um pouco mais através dessa apresentação. Então, gostaria de lembrá-los para que vocês mantenham os microfones de vocês fechados, abram, né, no momento em que houver a oportunidade de se pronunciar, de falar. Para sinalizar esse desejo, né, de interação, podem clicar numa mãozinha aí que vocês sinalizam para a gente e daremos dentro do tempo oportuno a fala, tá? Além disso, informamos, né, que é importante a participação de vocês para que ao final vocês recebam a certificação e aqueles que estão vindo pela primeira vez ou assistindo, né, apenas esta sessão receberão posteriormente um certificado desta sessão. Os demais receberão ao final, né, de todo o curso, aquele que cumprir a carga horária e as atividades conforme, né, nós já deixamos, né, dentro do nosso cronograma. Então, gente, como a nossa convidada ainda está... Elisa, não, só um minutinho, eu levantei a mão aqui, desculpe, eu queria dar um aviso, porque a gente colocou no grupo que vocês poderiam estar convidando alguns colegas para virem a participar nas sessões e que a gente ia dar um certificado das sessões nos quais essas pessoas participassem. Só que para a gente saber quem entrou na sessão, o nome, o e-mail e poder dar esse certificado, a pessoa tem que entrar com o link que a gente colocou no grupo embaixo do convite. Porque se vocês compartilham seu link ou se a gente mandar um link direto, não aparece gravado na plataforma os dados dessa pessoa. Então, Carlos, eu vou pedir para você, tem várias pessoas que estão tentando entrar, eles estão entrando em contato, se puder auxiliar aí na entrada dessas pessoas na plataforma,
porque a gente pode mandar um link direto, mas não vai ficar registrado e não vamos ter como dar certificado para essas pessoas, tá? Por isso que a gente mandou desde quarta-feira para as pessoas tentarem se cadastrar e poderem participar, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Ok, então, muito obrigada. Gostaria de saber se nesse momento a professora Débora ela já consegue apresentar ou a gente já pode começar pelo caso, tá? Sinalize para mim, por favor. Então, Só tem que, gente, só tem que habilitar o microfone. A professora Débora acabou de entrar, certo? Só tem que habilitar o microfone. ok, Só então habilitar o microfone. Não estou conseguindo ouvir. Está fechado o Tô, microfone, Lígia. abri agora. pronto. Então, boa tarde, professora Débora, tudo bem? Seja bem-vinda. Gostaria de saber se já está tudo ok, se a gente já pode iniciar por você ou se a gente antecipa o caso para a apresentação. O que que você diz? Não, podemos começar. Eu só peço Bom, desculpa pelos problemas aqui de rede, viu? tranquilo. Então, o professor Carlos irá projetar a sua apresentação. Pode iniciar, professora. Seja bem-vinda, se apresente. Estamos aqui ansiosos pela sua fala. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Débora Leite, eu sou pediatra, professora de pediatria aqui da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina. A minha área de atuação é a neonatologia, mas eu faço um ambulatório aqui no HU de crianças e adolescentes até 18 anos. E aqui o nosso público ele tem muitas crianças, né, com comorbidades, doenças crônicas, e é desse ponto de fala que eu vim compartilhar hoje com vocês sobre a saúde integral do adolescente com doença crônica e distúrbios neurológicos na atenção primária. Pode passar. Então, a adolescência é um período inevitável, essencial, né, de transição e de muita turbulência, de muita mudança, mas extremamente necessário para a formação da identidade adulta do indivíduo. Pode passar. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela classifica em 3 fases, porque o adolescente ele é heterogêneo, né? A adolescência inicial, de 10 a 14 anos, ela é bem diferente já do adolescente já na tardia, de 17, de 19 anos, e os de 15 a 16 ficam nesse momento intermediários que a gente chama de adolescência média. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela classifica vários aspectos dessa mudança. O mais impactante e inevitável a todas as adolescentes é a parte física, que a gente tem a escala de Tanner. Né? Na adolescência inicial, o início dessas transformações, né, hormonais, inclusive alteração física, e já na tardia a gente vê o indivíduo praticamente como um indivíduo adulto. A gente vai ter também o aumento da autonomia durante essa fase da vida, sendo que na adolescência inicial a gente tem muito um perfil praticamente infantil, de dependência, e aí quando chega na adolescência média de 15 a 16 anos, a gente percebe uma necessidade de independência e com isso muitas vezes um comportamento de rebeldia. Rebeldia aos pais, às autoridades, professores e inclusive às orientações médicas. E aí a gente vê uma melhora já desse perfil na adolescência tardia. Outro aspecto que a gente vai ter é de cognição, identidade, também sempre nesse crescente. Na adolescência inicial, um perfil muito pueril, bem infantil. No adolescente médio, uma necessidade de reconhecimento, de individualidade, e já na adolescência tardia, um perfil mais próximo do adulto. É claro que essas fases, elas não são homogêneas em todas as crianças, todos os adolescentes. A gente vai ter variações individuais, a gente vai ter variações, inclusive, entre o sexo feminino e masculino, e a gente vai ter variações em relação
às condições clínicas. Então, é claro que um paciente que tem um comprometimento neurológico, ele não vai ter essa evolução cognitiva, ficando muitas vezes com esse comportamento mais pueril, mas a alteração física ela é inevitável para todos os adolescentes. Pode passar. Então, também a gente fala muito dos primeiros 1000 dias de vida, que são dias que vão impactar durante toda a vida, por conta da epigenética, reforçando os bons genes e tendo bons hábitos. Mas a adolescência é a segunda janela de oportunidades na infância. Né? É nesse momento que a gente vai poder moldar esse indivíduo, principalmente nos comportamentos, nas responsabilidades, porque é um intenso desenvolvimento cerebral nessa fase, inclusive de escolhas. Pode passar. Então, a gente dá para entender que a adolescência é uma fase de muitas mudanças, ela já é difícil para a população em geral, né, por toda essa transição, toda essa turbulência, mas imagine quando a gente soma isso a uma doença crônica. Pode passar. Então, pelo manual do Ministério da Saúde, que fala o DANTE, né, das doenças e agravos não transmissíveis, doença crônica compõe um conjunto de condições relacionadas às causas múltiplas, caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. E quando ele fala longa duração, acima de 1 ano. Então, nisso a gente vê também tratamentos de neoplasias, pacientes com perfil neurológico, doenças infecciosas também que demoram muito, doenças autoimunes, então tudo isso vai estar englobado nessa categoria. E elas apresentam um curso clínico que muda ao longo do tempo, né, com possíveis períodos de piora, melhora, agudização, podendo gerar incapacidades no indivíduo. Pode passar. Em relação à epidemiologia, a gente tem dados dos Estados Unidos que cerca de 14% da população lá apresenta alguma doença crônica e 9,6% vão ter mais de uma, né, 2 ou mais comorbidades associadas. No Brasil, pelo censo brasileiro, nós temos que, do total da população com doença crônica, 9% vão estar na primeira infância, de 0 a 5 anos, 9,7% estarão entre 6 e 13 anos e 11% estarão no período da adolescência, de 14 a 19 anos. Pode passar. E ainda dentro do censo brasileiro, 23,9%, quase 24% da nossa população tem alguma deficiência, seja visual, seja auditiva, seja motora ou intelectual. E isso, como é uma prevalência, vai aumentando com a idade. Pode passar. Também outro dado muito importante é sobre o ranking das causas básicas de óbito. A gente percebe no nosso momento hoje, falando sobre os adolescentes, entre 10 a 19 anos, o perfil de óbito, em primeiro lugar, as causas externas, e aqui eu queria ressaltar a questão de suicídio, que a gente vai falar mais adiante. Em segundo lugar, as doenças neoplásicas, que, como eu falei, muitas vezes elas se cronificam por uma demora, um tratamento extremamente prolongado. E em terceiro lugar estão as doenças do sistema nervoso, sistema neurológico, que também muitas vezes são doenças crônicas. Pode passar. E qual é a característica especificamente do adolescente com doença crônica? Eles têm uma tendência ao não cumprimento do tratamento, principalmente aqueles que estão na adolescência média. Os adolescentes, eles têm aquela característica de estar em bando, de estar muito próximo ao grupo, e quando ele se sente diferenciado, que precisa fazer um tratamento que nenhum dos seus amigos faz, isso acaba comprometendo. Muitas vezes buscam um isolamento social exatamente por isso, por ser perceber que ele está numa situação diferenciada em relação ao seu grupo. Alguns criam dependência, principalmente da família, não aderindo ao tratamento, nem se responsabilizando pelas doses. Perda do autocontrole, porque eles ainda estão em desenvolvimento, então a parte neurológica dele ainda está se desenvolvendo.
e tem muita chance de ter depressão e suicídio. Então, um paciente com doença crônica é um paciente de alto alerta para suicídio. Pode passar. As características do adolescente com doença crônica que causam a não adesão ao tratamento ficam entre a omissão de doses, ele esquece de tomar a dose, toma uma dose inadequada, recusa a ingerir, às vezes é apresentação, se é xarope, se é comprimido, interrupção precoce, não aquisição, muitas vezes também tem uma questão social, e recusa participar dos programas que são tão importantes para que ele encontre outras pessoas na mesma situação e se identifique. Pode passar. Carlos, pode passar. Carlos. Eu acredito que já passou o slide, está aqui no Características Automáticas de Cuidadores. Desculpe, gente, é porque eu não sei o que está acontecendo, está super escuro aqui, eu não estou vendo nada. Em relação à família, a gente vê principalmente um sentimento de culpa, principalmente em crianças que têm a doença desde o nascimento, como em muitas situações neurológicas, né? As mães de crianças autistas, dentro do espectro autista, elas têm um sentimento de ter causado a doença, né? Um sentimento de ambivalência, porque é um momento em que o adolescente ele começa a ser mais independente, mas a mãe tem medo de não poder dar tanta independência pela condição clínica do paciente, né? E os recursos internos oprimidos dessa família, né? Com esse sentimento de raiva, de ressentimento. Então, muitas vezes ela não consegue exteriorizar raiva da situação, de ter um filho que está com comprometimento, e isso como a gente sempre fala, né? A raiva ela não é silenciosa, ela tem alguma válvula de escape, e isso compromete muito a relação com a equipe, a família e o adolescente. Pode passar. E qual será o manejo na atenção primária desse paciente? A gente viu que é um paciente muito complexo, é um paciente que merece atenção, principalmente psicossocial, né? Então, é muito importante entender a dificuldade da família, né? Entender as especificidades de cada caso, né? Esclarecer sobre a doença. Então, naquele adolescente que tem condição de entendimento, ele precisa participar também das escolhas. Claro que ele vai ser auxiliado pela família e pela equipe, mas ele precisa aderir ao tratamento, aceitando e sendo esclarecido de tudo o que está acontecendo. Pode passar. Outra coisa importante a oportunidade para o adolescente esclarecer as dúvidas. Então, ele precisa ter um momento de fala também, né? O adolescente, ele gosta de ser ouvido. Muitas vezes, no primeiro contato, no primeiro encontro, ele fica silencioso, né? Muitas vezes, ele observa mais, mas em alguns momentos, nos encontros subsequentes, é muito importante que ele seja ouvido. Também orientar na prevenção de comportamentos de risco, como a gente viu, principalmente na adolescência média, eles têm uma necessidade de entender os limites, né? Ou até perceber quais são os limites, e eles ainda, pela sua imaturidade neurológica, podem estar tentados a agir em situações de risco. Então, é muito importante conversar com eles sobre tudo isso e discutir quanto à saúde sexual. Isso também é muito importante. Como a gente viu recentemente na distribuição das áreas, a gente vai ter cognição, a gente vai ter a parte cognitiva, autonomia, e que muitas vezes pode estar comprometido em pacientes crônicos, mas o desenvolvimento físico, sexual, ele vai acontecer. Então, é muito importante a gente conversar com o adolescente sobre isso e com a família, inclusive com risco de abuso mesmo. Então, a família ela tem que realmente, a gente precisa conversar sobre essa maturidade sexual, que ela é inevitável e ela vai acontecer. Pode passar. Manter o calendário vacinal
e a gente vai entregar para todos os adolescentes a caderneta de vacina dele, né? Inicia a caderneta de vacina, o calendáriozinho com 10 anos, ele já recebe a caderneta do adolescente, é muito importante, principalmente porque são pacientes que já têm inúmeras comorbidades, a gente precisa reduzir danos, supervisionar e encaminhar para serviço odontológico, ele precisa ter uma boa saúde mental, oral, porque a gente sabe que é a porta para outras comorbidades, né? Orientar os cuidados e prevenção de doenças infecciosas emergentes, por exemplo, no caso de influenza, nos períodos de inverno, no caso das diarreias, no período do verão, né? E apoiar para que aprendam a lidar com luto, né? Com perda. E quando a gente fala aqui de luto, a gente não está falando só de óbito, não, né? Às vezes é um luto de uma troca de colégio, que ele vai perder amigos. Às vezes o luto de ter que ser internado e não estar convivendo mais com os seus colegas. Então é muito importante, porque essas crianças elas precisam abdicar de muito da sua rotina diária, e isso realmente causa um luto, uma tristeza, uma incompreensão e às vezes até raiva, né? Pode passar. Pronto, eu queria agradecer a todos e agora vamos ouvir o caso, né? Isso, então agradecemos. Eu sei que tem algumas, né? Vocês têm algumas perguntas. Quem tiver interesse de colocar, de fazer algum questionamento, vocês podem ir colocando no chat que posteriormente será respondido, tá? Parabéns, professora, pela excelente explanação. Então, nesse momento, eu passo para a